Você que está se preparando para o vestibular da Universidade Federal do Paraná, já se perguntou como era esse vestibular há 20 anos? Muitos candidatos nem eram nascidos no ano de 2005. Mas hoje eu vou te mostrar como seria se você voltasse ao passado e fizesse essa prova. Será que era mais fácil ou mais difícil do que a prova que você vai fazer? Vamos descobrir juntos. É logo depois da vinheta. Hoje, o vestibular da Federal do Paraná tem 9 questões na parte objetiva, mas em 2005 ele tinha 10. Não é tanta diferença assim. Vamos ver o nível das questões, se era o mesmo ou se era muito mais alto, muito mais baixo. Vamos dar uma olhada. Olha só, a primeira questão já fala muito parecido com a prova dos últimos anos, fala em PA. Os anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos. Sim, a gente sabe. Em geral, mas sua caracterização exata é a seguinte: são anos bissextos, aqueles que são divisíveis por 4, mas não por 100. Então você tem lá, por exemplo, 2004, 2008, 2012, são todos bissextos, porque são divisíveis por 4, mas não os divisíveis por 100. Por exemplo, 1900. 1900 é divisível por 100, então ele não é um ano bissexto. Entende isso? A exceção a essa regra dos divisíveis por 100 são os anos divisíveis por 400. Então, os anos divisíveis por 400, por exemplo, o ano 2000, 2400, 2800, esses são bissextos. Então, o número de anos bissextos entre 1895 e 2102 é quanto? Você pode fazer essa questão por PA. Eu gostaria de mostrar para você uma maneira bem tranquila, uma maneira bem rápida de você pensar em vez de ficar usando fórmulas aqui. Então, essa resolução inteira das 10 questões que eu vou fazer hoje, eu vou fazer da maneira mais simples possível, tá? Da maneira mais rápida. Se a gente puder evitar fórmulas, a gente vai evitar também. Então, vamos lá. Quais são os anos bissextos entre 1895 e 2102? Você tem que procurar o primeiro ano bissexto que existe nessa lista. Os números que são divisíveis por 4 sempre são aqueles que as duas últimas casinhas, então, por exemplo, 95 aqui, deveria ser divisível por 4. Você sabe que o primeiro ano bissexto depois de 1895, que é divisível por 4, se o ano de 1900 é divisível por 100, ele é divisível por 4. Um pouquinho antes dele, o ano de 1896, ele vai ser bissexto. Certo? 1896, porque o 96 é divisível por 4, então 1896 também vai ser divisível por 4. Bom, o próximo ano seria o ano de 1900, mas a gente sabe aqui que ele não pode ser divisível por 100, a não ser que seja divisível por 400. Então 1900 não entra. O próximo seria o 1904, que é bissexto, 1908 e assim por diante, até o 1996. Concorda? Esses anos todos aqui, eles estão, né, no século XX, esses anos todos são bissextos. Então aqui eu tenho um, que é o 1896, aqui eu tenho mais uma quantidade de números que são divisíveis por 4 e, portanto, são anos bissextos. E depois eu tenho o ano 2000, sim, o ano 2000 é divisível por 400, então ele é um ano bissexto. Então, ele é divisível por 100, mas existe uma exceção a essa regra que diz que os divisíveis por 400 são bissextos. Então, aqui eu tenho o ano 2000 como um ano bissexto. Depois eu tenho 2004, 2008 e assim por diante, até o último ano aqui, ó, desse século, né, do século 21, que vai ser o 2096. Legal. Agora, esse 2096 também é bissexto. Já o ano de 2100, que seria o mais próximo possível desse limite maior aqui, que é o 2102, o 2100, ele não é bissexto também, porque ele é divisível por 100, mas não é divisível por 400. Enxerga isso? Então vamos lá. Vamos contar estes números aqui também, de uma maneira bem simples. Se você pensar aqui, ó, que esse número 1904, esqueça o 1900, pense 4, 8, 12, 16, 20. Esses números, você concorda comigo que esse aqui é 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, até 4 vezes 24. É só dividir o 96 por 4, você vai ter o 24. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 24 múltiplos de 4, concorda? Então aqui eu tenho 24 anos do 1904 até o 1996. Da mesma maneira, do 2004 até o 2096, eu vou ter também 24 números que são múltiplos de 4. Não esqueça que esse 2000 também é um número que é divisível
que é um ano bissexto, certo? Porque ele é divisível por 400. Então, quantos anos são bissextos aqui nesse intervalo de 1895 até 2102? 24 mais 24 vai dar 48, 49, 50. Portanto, 50 números que são anos bissextos entre 1895 e 2102. Percebe que você consegue raciocinar. É claro que você poderia fazer uma PA com o primeiro termo 1896, o último termo 2096, calcular quantos termos tem essa PA, e só lembrando que lá no meio você vai ter o 1900 que você vai ter que tirar. Então teria 51 números essa PA, 51 termos, tirando um deles, ficaria 50 também, tá bom? E aí, questão fácil, questão difícil? Diga para mim nos comentários o que você achou. Vamos para a próxima questão? Essa questão número 2 diz o seguinte: no setor de embalagens de uma fábrica são produzidas latas de dois tipos, ambos sem tampa, isso aqui é super importante, e com 20 centímetros de altura. Veja que eu já desenhei uma delas aqui. Um desses tipos, que denominaríamos lata quadrada, que é essa aqui, tem a forma de um paralelepípedo reto, que é essa figura, né? É um cubo esticado, vamos dizer assim, cuja base é um quadrado de 10 centímetros de lado. Então, um quadrado com lado 10. E o outro, que denominaremos de lata redonda, tem a forma de um cilindro circular reto, cuja base tem 5 centímetros de raio. Opa, peraí, 5 centímetros de raio, então o diâmetro da base, 2 raios, vai ser 10. Então a gente pode enxergar que uma lata e a outra, para comparar os volumes dessas latas, eu posso até pensar da seguinte forma, vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. Se eu colocasse uma lata dentro da outra, olha o que ficaria aqui, ó. Se a gente colocar uma lata dentro da outra, o cilindro ficaria exatamente encaixado aqui dentro dessa lata, que seria a lata quadrada. Então eu teria um cilindro com exatamente o raio dele, ó, o raio dele aqui seria 5, R igual a 5. E ambas têm 20 centímetros de altura. Então, 20 centímetros de baixo até em cima, e uma lata encaixa exatamente na outra, porque o diâmetro da base desse círculo aqui, ó, aqui raio igual a 5 também. Esse raio igual a 5 ficaria exatamente encaixado num quadrado de lado 10. Enxerga isso? 5 para um lado, 5 para o outro. Então, a lateral da lata, né, de um lado até o outro, vai dar 10 também. Então, você pode dizer que uma lata e a outra, a gente pode comparar o tamanho delas dessa forma. Uma lata cabe dentro da outra, certo? Então, vamos voltar aqui e ler o resto do enunciado. Ele falou que tem 20 centímetros de altura, que as latas não têm tampa e que essa lata redonda tem um cilindro, né, com raio 10 na base. Considere que as latas sejam feitas do mesmo tipo de folha metálica, tanto nas laterais quanto nas bases, na base, né, ou na base de baixo de uma, na base de baixo da outra. Por isso que ele falou isso, porque não tem tampa, né? E analise as afirmativas a seguir utilizando π igual a 3,14. 3,14 é uma boa aproximação ali para o π. O rótulo de papel colado na lata redonda, envolvendo sua lateral e totalmente sem sobras, tem área suficiente para envolver também a lateral da base quadrada, totalmente e sem sobras. Gente, aqui você já pode, só olhando para essa figura, você já percebe que um rótulo que esteja ao redor desse círculo aqui, ó, ele é menor do que um rótulo que tem que envolver todo o quadrado ao redor desse paralelepípedo retângulo. Então a gente pode até calcular, mas aqui você já percebe que o rótulo de papel colado na lata de dentro, se eu abrir esse rótulo e colocar ao redor da lata maior, vai faltar rótulo, concorda? Então você pode até ter uma ideia de qual é a área lateral. Vamos calcular aqui a área lateral do cilindro. Vamos chamar um de cilindro e o 2 vai ser o paralelepípedo retângulo, tá? Então vamos chamar aqui de área lateral 1. Qual é a área lateral de um cilindro? É 2πrg, onde G é a geratriz. Essa geratriz aqui mede 20, que é igual à altura, né? Quando o cilindro é reto. Bom, isso daqui vai ficar 2π vezes o raio da base do cilindro, que é 5, vezes a altura, que é a geratriz, que é 20. 5 vezes 20 é 100. 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes o valor do π, que ele falou que era 3,14. Isso vai dar 628 centímetros quadrados de área lateral, quer dizer, a área ao redor do cilindro, certo? E qual vai ser a área lateral? 2, quer dizer, a área lateral do paralelepípedo retângulo, que a gente chamou de 2 aqui. A área lateral do paralelepípedo retângulo são 4 retângulos, certo? 4 retângulos de quanto? De 10 na base por 20 na altura. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área da base, ou área desse retângulo aqui vai ser base 10 vezes a altura 20.
10 vezes 20. E aí você vai ter 10 vezes 20 dá 200 vezes 4, vai dar 800 centímetros quadrados. O que ele está dizendo é que essa área de 628 tem área suficiente para envolver também estes 800 centímetros quadrados, que é maior, portanto não tem área suficiente para envolver 800 centímetros quadrados. Enxerga? Então posso calcular, ou eu posso perceber na figura, olhando na figura. É claro que se eu tirar o rótulo do cilindro e colocar o rótulo ao redor da caixa quadrada, claro que vai faltar rótulo, né? Vai ficar um pedaço faltando, porque a área quadrada aqui vai ser muito maior do que a área que fica ao redor do cilindro. A capacidade, esse aqui eu não vou nem calcular, gente. A capacidade quer dizer, você tem que saber que capacidade é volume. O volume da lata redonda é menor que o volume da lata quadrada. Ora, se você olhar para a lata redonda aqui, ó, você vai ter um determinado volume de líquido que cabe dentro dele, certo? O volume que cabe dentro do cilindro, é claro que ele é menor do que o volume que cabe dentro da lata quadrada. Concorda comigo? Né? Ele está dentro da lata quadrada e aqui ainda sobra um voluminho aqui fora, né? Então, se a gente colocasse, se a gente enchesse de água o cilindro, ainda faltariam essas lateraisinhas ali, essas bordinhas para preencher de líquido. Então, o volume do cilindro é menor do que o volume do paralelepípedo retângulo. Claramente, pela figura a gente já percebe isso daí. Capacidade da lata redonda é menor, o volume é menor do que a da lata quadrada. Esse é verdadeiro, não tem nem o que discutir. Dá para calcular o volume de um, o volume do outro? Tranquilo, você tem as medidas. Mas você não precisa para perceber que a 2 é verdadeira. Agora vem comigo. Se a gente já sabe que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, vamos ver se a gente já não consegue matar essas afirmativas aqui? Somente a 2 é verdadeira. Pode ser que a 3 seja falsa, né? Essa daqui pode ser verdadeira. Somente a 3 é verdadeira. Somente a 3 não, porque a 2 a gente já sabe que é verdadeira também. Somente 2 e 3 são verdadeiras. Puxa, pode ser também, né? Somente 1 e 2 são verdadeiras? Não, porque a 1 é falsa. E somente 1 e 3 são verdadeiras? Também não, porque a 1 é falsa. Então, ainda a gente precisa dar uma olhada na 3, porque pode ser que só a 2 seja verdadeira e pode ser que a 2 e a 3 sejam verdadeiras. Então, vamos dar uma olhada nessa 3 aqui e ver se a gente consegue perceber se é 70% ou não aqui esse cálculo que a gente vai fazer. A quantidade de folha metálica usada para produzir a lata redonda é 70% da quantidade necessária para produzir a lata quadrada. Peraí, quantidade de folha metálica para produzir a lata redonda, o que seria isso? Você vai ter que envolver essa lata para produzir, né? Você vai ter que envolver essa lata, fazer essa lata nas laterais, que é isso que a gente já tem, essa área de 628 centímetros quadrados, mais a parte de baixo, a base da lata, porque ele falou que as latas não têm tampa, são latas sem tampa. Então só tem a parte de baixo. O que você usa de folha metálica para produzir o cilindro? É a parte que está em volta mais a base, certo? Então a gente pode calcular aqui, por exemplo, área total 1. Área total 1 a gente chamou de cilindro, né? Então a área total 1 vai ser a área que está em volta, a área lateral, mais a área desta base aqui, que é a área de um círculo de raio 5, certo? Então vamos fazer isso aí, ó, mais a área de uma base. Lembrando que não tem a base de cima, né? Porque elas não têm tampa. Então, área lateral, isso aqui vai dar 628. A gente já calculou aqui, ó, a área lateral do cilindro é 628 centímetros quadrados. Mais a área da base. A área da base é a área de um círculo com raio 5. É π vezes r ao quadrado. Π vezes 5 ao quadrado vai dar 25π. 628 mais 25 vezes 3,14. Ele pediu para usar o 3,14 como π. Então, eu não vou ficar fazendo aqui as contas, mas olha só, 628, se você multiplicar 25 por 3,14, isso vai dar... Não, eu vou fazer sim, olha só. Eu vou fazer, mas vou fazer mais rápido aqui, ó. 3,14 vezes 25 vai dar 78,5, tá? Então, 78,5, fazer a multiplicação aí fica por tua conta, mais 628, já vou colocar o resultado aqui, 706,5, só para a gente não perder muito tempo agora com continha, tá? Então, olha só, 706,5 é a área total do cilindro. Agora, qual vai ser a área total 2, que a gente chamou do paralelepípedo retângulo? Então, a área total 2 vai ser também o que está em volta, mais a área da base. Tudo que está em volta mais a área da base, lembrando que ele também não tem tampa. Agora, esse é mais rápido, né? Vai ficar 800, que é esta área lateral que a gente já calculou, mais a área da base dele, a área de um quadrado de lado 10. Então, quadrado de lado 10 vai ficar 10 vezes 10, que é a área do quadrado, 10 ao quadrado, que é 100. 800 mais 100 vai dar 900 centímetros quadrados. Agora, olha o que ele disse para você, que a quantidade de folha metálica para produzir a lata redonda, o cilindro, é 70% da quantidade
necessária para produzir a lata quadrada. Ele está dizendo que 706,5 é 70% de 900. Será que é 70% aqui? 706 é 70% de 1000, né? Será que não fica, não, será que não é um pouquinho mais do que 70% de 900? Você pode fazer a conta assim, ó, 706,5 dividido por 900. Se você dividir um pelo outro, você vai ter uma ideia desse percentual, tá? Então eu vou fazer a divisão aqui. Claro que 706,5 dividido por 900, se você for fazer, você vai ter que igualar o número de casas decimais, né? Você colocaria aqui 900,0, daí corta as vírgulas e dividiria ali 7.065 por 9.000, tá? Então, quando você divide um pelo outro, você vai ter um resultado exato, 0,785. Esse 0,785, as duas primeiras casas decimais, nos indicam a parte inteira da porcentagem. Então, é 78,5%. 78,5% e não 70% que ele tinha dito para você. Então, essa afirmativa aqui, que diz que é 70%, se é 70%, tem que ser exatamente 70%, nem mais nem menos. É 78,5%, portanto, a afirmativa é falsa. Então, a única verdadeira é a 2, somente a 2 é verdadeira, letra A, certo? E aí, fácil, médio, difícil? O que você achou dessa questão? Deixa para mim nos comentários. Vamos para a questão número 3. Então essa 3 envolve uma noção de limite, tá? A gente vai vendo o que vai acontecendo, e aí, lá em 2005, eles ainda estavam no resquício de cobrar um pouquinho de limites. Mas olha só o que você consegue fazer pensando nessa questão. Considere a sequência cujo termo geral é xn igual a n mais menos 1 elevado a n sobre 2n. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você poder enxergar direitinho essa lei de formação, tá? Com n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então vamos começar só entendendo, tá? x1 vai ser o quê? Quando você quer fazer o x1, você vai colocar n igual a 1 aqui, porque você trocou esse n por 1, você vai trocar todos os n's por 1. Vai ficar 1 mais menos 1 elevado a 1 dividido por 2 vezes 1. Então enxerga que esse menos 1 elevado a n, ele vai ser, ó, menos 1 elevado a n, vai ser menos 1 elevado a 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 2, por exemplo, já seria par, né, esse expoente aqui, e aí o menos ao quadrado vai ficar mais, enxerga? Então, menos 1 elevado a n vai ser menos 1 mesmo quando n é ímpar. Né? Menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a 5, menos 1 elevado a 7 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1 à quarta, menos 1 à sexta, menos 1 elevado ao número par vai dar mais 1 quando n é par. Então, esse menos 1 elevado a n, ele vai ficar alternando, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, e assim por diante. E esse 1 sobre 2 vezes 1 é o resultado de trocar o n por 1 no primeiro termo. Isso aqui vai ficar, então, 1 somado com menos 1 elevado a 1, que vai ficar 1 menos 1, dividido por 2. Isso dá 0 sobre 2, que é 0. Então, a gente já tem o primeiro termo dessa sequência. Agora, vamos achar os outros termos dessa sequência da seguinte forma, ó. x2, vamos enxergar o que acontece. Vai ficar 2 somado com menos 1 elevado ao quadrado dividido por 2 vezes 2. Isso aqui vai ficar 2, menos 1 ao quadrado é mais 1, então fica 2 mais 1 sobre 4. E aí você vai ter 3 quartos, 3 sobre 4, que dá 0,75. Ah, então eu tenho o número 0,75, beleza. x3, qual seria o x3? Só vamos enxergar o que acontece, tá? Vai ficar 3 somado com menos 1 ao cubo, dividido por 2 vezes 3. Isso aqui vai ficar 3, menos 1 ao cubo é menos 1, então fica 3 menos 1 sobre 6. 3 menos 1 sobre 6, isso aqui vai dar 2 sobre 6, que é, simplificando 2 sobre 6, simplificando por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/3, né? E 1/3 é 0,33, com dízima periódica aqui, 0,33333. E assim por diante. Agora, quando você tiver um xn, você vai ter n somado com menos 1 elevado a n, dividido por 2 vezes n. Enxergue o que vai acontecer quando, olha só o que ele perguntou, atribuindo-se valores cada vez maiores para o número n, o número xn se aproxima de quanto? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, esse 1 sobre 2 vezes 1, 2 sobre 2 vezes 2, 3 sobre 2 vezes 3, ou n sobre 2 vezes n, ele sempre vai se manter, né? Só que esse menos 1, ele vai ficar elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Então, ele vai ficar alternando entre menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Mas ele não vai sair disso, certo? Ou ele soma 1,
ou ele tira 1. Agora imagine se a gente pegar um termo lá na frente. Vamos imaginar, por exemplo, um x 1000, por exemplo. Tá? Então, um termo lá na frente, cada vez maior o número n. O que vai acontecer? Você vai ter 1000 somado com menos 1 elevado a 1000, menos 1 elevado a 1000, menos 1 elevado ao número par, vai dar mais 1. Então, é mais 1 sobre 2 vezes 1000. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1000 mais 1, que é 1001, dividido por 2000. Você percebe o que vai acontecendo quando o número vai ficando muito grande, o número n? Olha só o que acontece. Você vai ter esse 1000 sobre 2 vezes 1000. Se eu somo 1, se eu tiro 1, cada vez a influência desse número 1, ou mais 1 ou menos 1, dentro deste número que vai ficando cada vez maior, cada vez a influência dele é menor. Né? Quando eu somo 1 em 1000, eu estou somando muito pouquinho em relação ao número. Antes a gente tinha aqui, ó, 2 mais 1, 3 menos 1, aí a influência do menos 1 acaba sendo muito grande. Mas imagine lá, 1 milhão ou 1 milhão e 1, quando eu divido por 2 milhões, não vai mudar muito, certo? Então este número que está aqui, ó, somando 1 ou tirando 1, praticamente ele não influi mais. E aí você vai ter 1000 dividido por 2 vezes 1000. Você vai ter 1000 por 2000, que é aproximadamente 0,5, né? Aproximadamente meio. Né? Então, o que vai acontecendo quando você fizer lá o x 1 milhão? Ora, quando você faz 1 milhão mais 1, dá praticamente a mesma coisa que fazer 1 milhão dividido por 2 milhões. Isso tende a ser 0,5 também. Cada vez mais esse número vai se aproximando de 0,5, enxerga? Então, se você pensar numa noção de limites mesmo, você poderia escrever de forma formal da seguinte forma: não se assuste, isso aqui é linguagem matemática mesmo. O limite de n mais menos 1 elevado a n dividido por 2n, quando n tende ao infinito, quer dizer, cada vez maior esse número n, a gente pode dizer, a gente lá atrás estudava que a soma, o limite da soma é a soma dos limites, então eu posso dividir isso aqui em duas frações, ficaria o limite de n sobre 2n, que é a primeira fração aqui, né, dessa soma, quando n tende ao infinito, somado com o limite, aqui deixa eu apagar essa parte aqui, somado com o limite de menos 1 elevado a n dividido por 2n, quando n tende ao infinito também. E esse limite aqui, menos 1 elevado a n dividido por 2n, como n vai ficar muito grande aqui embaixo, esse limite, menos 1 dividido por um número muito grande, ou 1 dividido por um número muito grande, esse limite tende a ser igual a zero. Então essa parte aqui corta. E aí você vai ter um limite de n sobre 2n, corta o n com n, vai ficar meio. E é assim que você calcularia sabendo limites. Mas esqueça essa parte. O que vai acontecendo quando eu for fazendo cada vez o número ficar maior, cada vez mais você percebe que esse 1 ou menos 1 não tem influência em relação ao número muito grande. Somar 1 ou tirar 1. Quando já é muito grande o número, não muda muito ele, não muda muito esse número. Quando eu divido pelo dobro dele, aproximadamente, o resultado sempre vai tender a meio. Próximo de meio, um pouquinho mais de meio, um pouquinho menos de meio. Mas ele tende a ser igual a 0,5, que é meio que estava na letra A. Esse meio aqui, certo? Então, a noção do que vai acontecendo quando o número vai ficando cada vez maior é o que foi cobrado de você nessa questão aqui lá em 2005, nesse vestibular da Federal. E aí, o que você achou dessa questão? Dá uma olhada e me diga lá nos comentários o que você achou. Muito difícil de enxergar isso daí? É tranquilo? Me diga o que você achou. A gente vai para a próxima questão agora. Essa questão número 4 diz assim: em um levantamento feito numa sala de aula de um curso da Federal, verificou-se que a média das idades dos 42 alunos matriculados era de 20,5 anos. Nesse levantamento foram considerados apenas os anos completos, desconsideradas as frações, meses, dias, etc. Passadas algumas semanas, a coordenação do curso verificou que um aluno havia desistido e que a média das idades caiu para 20 anos. Isso tem cara de problema de sistema, né? Você vai fazer um sisteminha com duas equações a duas variáveis. Olha só, como nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, qual a idade do aluno que desistiu? Então vamos dizer que esse aluno que desistiu, o aluno que saiu do curso, tinha X anos, porque é justamente o que a gente quer descobrir, tá? A média das idades dos 42 alunos, como é que a gente faz a média de 42 números das idades deles? Ora, você pode dizer que a média dos 42 vai ser a soma das idades deles, a soma dos 42, dividido por
42. Você soma todos eles e divide por 42. É assim que você faz a média, certo? Então daqui a gente já sabe, ou já pode descobrir qual é a soma das idades dos alunos. A média dos 42 ele falou que era 20,5. É igual à soma das idades dos 42 dividido por 42. Se eu pegar esse 42 e passar multiplicando, eu posso dizer que a soma dos 42 vai ser 42 vezes 20,5. Vamos lá, 20,5 vezes 42. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, 10. Aqui vai 1, aqui vai ficar 4, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20, vai 2, aqui é 2, 2 vezes 4, 8. Então a soma vai dar aqui 1, aqui 6, aqui 8. Aqui com uma casa decimal, a soma é 861 anos, a soma dos 42 alunos que estavam matriculados. Mas ele disse que esse aluno aqui, ó, desistiu. Então, eu vou ter uma média dos outros alunos. A média dos 41 alunos que sobraram vai ser a soma dos 41 alunos que sobraram dividido por 41. Concorda? Agora pensa comigo, a média dos 41, ele diz que caiu para 20 anos. A média é 20. A soma dos 41 vai ser 861, que era a soma de todos os 42 alunos, menos a idade do aluno que saiu, menos x, concorda? A soma de todos os 42 era 861. Esse aluno estava dentro desse total de 861. Se eu tiro a idade dele, então vai ser a soma, a nova soma quando ele sai, certo? Dividido por 41. E aí a gente vai descobrir, a partir daqui a gente já descobre o valor de x, enxerga? 41 vezes 20 vai dar 820, certo? 820, 41 eu vou passar multiplicando ali vezes 20, 41 vezes 10 é 410, vezes 2, 820. É igual a 861 menos a idade do aluno que saiu. Se eu passar o x para a esquerda, vai ficar x igual 861, e esse 820 passa para lá subtraindo, 820. Portanto, o aluno que desistiu, ele tinha 861 menos 820, 41 anos é a idade do aluno que desistiu, o aluno que saiu. 41 anos, resposta letra A, certo? O que você achou dessa questão? Me diga lá nos comentários. Questão número 4 para você comentar, tá bom? Vamos para a próxima questão, metade da prova. Olha só, essa questão é muito rápida, só que você precisa de conhecimento. O período da função f de r em r, definida por f de x igual a seno de 2x mais π sobre 4 é quanto? Período de uma função trigonométrica com seno de alguma coisa sempre vai ser o período da função seno. Período é de quanto em quanto tempo ela se repete, certo? O período é o período original, porque ela se repete de 2π em 2π radianos, né? Você tem uma função seno que se repete a cada volta completa, que é 2π radianos. Então o período vai ser o período original, 2π, dividido pelo número que multiplica x. Conhecimento direto. Então, esse número que multiplica x vai ser 2. 2π dividido pelo número que multiplica x aqui nessa função trigonométrica vai ser o período, que nesse caso é 2π sobre 2, que é π. Então, se você souber o que é período de função trigonométrica e souber que o período do seno normalmente é 2π, quando você divide pelo número que multiplica x, você tem o período da função, dessa função seno modificada, então o período igual a π, você já marca direto letra A. Essa era para quem sabia ganhar ponto rapidamente e passar para a próxima questão, tá bom? Feita a metade da prova, o que você achou dessa questão? Você sabia que o período é 2π dividido pelo número que multiplica x no caso do seno? Me diga lá nos comentários também. Vamos para a próxima questão, questão número 6. Já essa é uma questão de funções que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Vamos dar uma olhada. Considere as seguintes afirmativas a respeito da função d, ou da função f, que tem um domínio d em R, certo? A definição da função f, definida por f de x é igual a x sobre 1 menos x. Então, primeira coisa, vamos calcular esse domínio da função. O que é o domínio? É o que não pode dar errado, né? Quais são os valores de x que eu posso colocar na função? O que pode dar errado quando eu faço uma divisão de x por 1 menos x? O denominador não pode ser zero. Esse número que está aqui embaixo, eu não posso deixar ele ser igual a zero. Então, o domínio da função, a gente vai ter que fazer para calcular 1 menos x, que é o denominador da função, diferente de zero, para não dar divisão por zero, né? Então, menos x é diferente de menos 1, portanto, x tem que ser diferente de 1. Qual vai ser o domínio desta função, então? É todo o conjunto dos números reais menos o número 1, né? Então, tudo, qualquer número, eu posso colocar aqui nesta função, o domínio da função, né? Exceto o número
1. Eu posso colocar de menos infinito até mais infinito, mas o número 1 não pode aparecer aqui nessa função, no domínio dessa função. Muito bem, o ponto x igual a 1 não pertence ao domínio do conjunto D. Exatamente, é o único número que não pertence ao domínio, ao conjunto D, que é o domínio dessa função. Verdadeiro. Agora ele quer saber f de 1 sobre x. F de 1 sobre x, se é essa expressão que está aqui. Espera aí, f de x, quando eu tenho x aqui, eu tenho x dividido por 1 menos x. F de 1 sobre x, eu estou trocando esse x por 1 sobre x. Eu vou ter que trocar este número x também e este número x também por 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x dividido por 1 menos x, que vai ser 1 sobre x. Pense, se eu for fazer f de 2, f de 3, f de 5, eu troco x aqui, aqui e aqui por esse número que eu estou querendo calcular. Como ele quer f de 1 sobre x, eu vou trocar o x aqui, aqui e aqui por 1 sobre x, certo? E agora é fazer a conta. Vai ficar 1 sobre x dividido por, aqui embaixo o mínimo é x. X dividido por 1 dá x vezes 1 dá x, menos x dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1. Portanto, isso é uma divisão de frações, 1 sobre x, multiplicado pela fração invertida, x dividido por x menos 1. Corto x com x, vai ficar 1 sobre x menos 1. Essa é a função f de 1 sobre x. 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1, resposta verdadeira. F de 1 sobre x é exatamente 1 sobre x menos 1. Joia. Agora veja lá, f de x é diferente de menos 1, qualquer que seja o valor de x pertencente aos reais. Ele está dizendo que o valor da função não pode ser menos 1. Será? Vamos ver o que acontece quando eu tento igualar a função f de x. Então, f de x, que é x sobre 1 menos x, quando essa função vale menos 1. Será que isso aqui consegue ser igual a menos 1? Vamos lá, vamos resolver esta parte aqui, ó, para descobrir que valor de x que eu preciso trocar aqui para o resultado da função dar menos 1. Eu vou pegar esse 1 menos x e vou passar multiplicando para lá. Vai ficar x igual menos 1 vezes 1 menos x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos x vezes menos 1 dá mais x. Opa, peraí, se eu passar o x para lá, vai ficar x menos x igual a menos 1. E x menos x é zero. Zero é igual a menos 1? Opa, isso aqui é um absurdo. Então não existe valor de x que torne essa função igual a menos 1. Eu não tenho nenhum valor de x que eu consiga colocar aqui, substituir o valor de x para dar menos 1, o resultado da função. Então f de x é diferente de menos 1, verdade, para todos os valores reais de x. Verdadeira também a 3. Agora olha só, somente 1, 2 e 3 são verdadeiras? Pode ser. Essa daqui, somente 1 e 4 são verdadeiras? Não, porque a 2 e 3 também são verdadeiras, né? Somente 2 e 3 são verdadeiras? Não, porque a primeira também é verdadeira. Somente 1, 3 e 4 são verdadeiras? Falso também. Então, de novo, a gente vai precisar dar uma olhada para ver se a A é verdadeira ou se é E. A gente já está entre duas, isso é ótimo. Mas 1, 2 e 3 podem ser verdadeiras ou todas podem ser verdadeiras. Eu vou ter que fazer esta função inversa aqui para ver se a gente tem a 4 como verdadeira ou falsa. Então vamos lá, função inversa da função f. Gente, quando você tem que calcular a função inversa, você tem uma função que é y, ou f de x, igual a x sobre 1 menos x. Para calcular a inversa de uma função, você troca o x com y e depois isola o novo y. Trocando x por y, no lugar de y eu vou colocar x, no lugar de x eu vou colocar y. Então vai ficar y sobre 1 menos y, aqui, trocando x por y, e aqui do lado esquerdo, o y, eu troquei por x, certo? Troca o x com y, troca o lugar deles. Agora você vai isolar esse y. Então vou ter que passar isso aqui multiplicando para lá, vai ficar x vezes 1 menos y é igual a y. Da onde? X vezes 1, que é x, menos xy, é igual a y. Agora a gente tem que isolar y, então tudo que é y vai para a esquerda. Vai ficar menos xy, menos y, igual a esse x que eu não quero, eu quero isolar y, então y vem para a esquerda, esse x aqui ele passa para o outro lado, trocando o sinal. Vai ficar menos x. Vou multiplicar tudo isso por menos 1, porque vai facilitar, vai ficar xy mais y é igual a x. Multipliquei a equação inteira por menos 1. Agora eu quero isolar y, né? Então vou colocar o y em evidência. Xy por y vai dar x, mais y por y vai dar mais 1, é igual a x. Da onde eu tiro que y é igual a x sobre 1 mais x, ou x mais 1. Tá? Esta é a função inversa. A função inversa é x sobre x mais 1. É exatamente igual a isso aqui? Não, x mais 1 sobre x não é a mesma coisa que x sobre x mais 1. Então essa daqui é
falsa. A função inversa é x sobre x mais 1, que não é essa expressão que ele colocou aqui. Ele trocou numerador e denominador, certo? Então, 1, 2 e 3 são verdadeiras, 1, 2 e 3 são verdadeiras, somente 1, 2 e 3, então é a letra A, certo? Vamos para a questão número 7? Nessa questão número 7 aparece semelhança de sólidos. Olha só, isso aí tem aparecido em outros vestibulares também, tá? Na Federal é importante, já apareceu também na segunda fase, na discursiva. Dá uma olhada lá. Uma pirâmide de base quadrada feita de madeira maciça tem 675 gramas e 12 centímetros de altura. Pretende-se fazer um corte paralelo à base para obter uma pirâmide menor. Quantos gramas terá esta pirâmide menor, né? Se o corte for feito a 4 centímetros da base. Então vamos tentar enxergar o que ele está falando lá. Ó. Bom, vamos desenhar aqui uma pirâmide. Então esta pirâmide aqui, que tem base quadrada. Essa pirâmide de base quadrada, deixa eu apagar aqui, isso aqui vai ficar tracejado, porque vai ficar lá atrás. Aí a gente vai imaginar que esta pirâmide vai ter uma altura de 12 centímetros, certo? Essa é a altura da pirâmide. Agora vamos desenhar as arestas laterais. Essas arestas laterais da pirâmide. E essa daqui, que vai ficar tracejadinha, né? Então vamos deixar ela tracejada aqui, só para ter uma ideia do que está acontecendo. Bom, então, eu vou pegar esta pirâmide e eu vou cortar essa pirâmide por um plano. Eu vou cortar essa pirâmide aqui por um plano, mais ou menos assim, ó. E aí, ao cortar por um plano, eu vou obter uma piramidezinha menor. Vou desenhar assim, ó. Aqui ficou horrível. Agora melhorou. Então, a gente vai cortar aqui por um plano que está a 4 centímetros da base. Lembrando que a altura inteira da pirâmide é de 12. Então, você vai simplesmente fazer uma semelhança entre a pirâmide pequenininha, que está aqui em cima, e a pirâmide grandona, que é essa daqui. Olha só, você pode dizer que a massa da pirâmide é proporcional ao seu volume, certo? Então o volume da pequenininha está para o volume da grandona, assim como a massa da pequenininha está para a massa da grandona. Então eu posso pensar da seguinte forma: eu tenho a altura da piramidezinha? Tenho, né? Essa altura da piramidezinha vai ser 12, que é a altura total, tirando esses 4 que foram da base, certo? 4 centímetros da base. 12 menos 4 vai ficar 8. Qual é a altura da pirâmide grandona? A altura da grandona é 12. Então, vamos fazer uma proporção, né? A altura da pequenininha, que é 8, está para a altura da grandona, que é 12, assim como o volume da pequenininha, que eu vou chamar de V1, aqui V1, está para o volume dessa pirâmide grandona, que é V. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, V é o total, tá? V é o volume da pirâmide inteira. Só que eu não posso dizer que isso aqui é verdadeiro, né? A altura está para altura, assim como o volume está para volume. Lembrando que isso aqui é centímetro cúbico, isso aqui é centímetro. Não posso igualar centímetro com centímetro cúbico. O que eu preciso fazer? A gente já fez várias vezes em vários vídeos do canal. O que eu faço sempre? Eu igualo as unidades. Se aqui é centímetro cúbico, eu vou ter que elevar esse lado esquerdo ao cubo para comparar centímetro cúbico com centímetro cúbico, certo? Se eu elevei o lado esquerdo ao cubo, eu vou ter que elevar essa parte da esquerda ao cubo também. E aí a gente vai ter uma relação, uma razão entre os volumes da pequenininha e o volume da grandona. Olha só como é que fica isso daqui, ó. 8 sobre 12 dividido por 4 em cima vai ficar 2 e por 4 em cima vai ficar 3. Então eu vou ter 2/3 ao cubo é o volume da pequenininha dividido pelo volume total, o volume da pirâmide grandona. 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27. É a razão que existe entre o volume da pequenininha e o volume da grandona. Ora, se o volume da pequenininha, V1, é 8 sobre 27, eu vou passar esse V multiplicando para lá, vezes o volume da grandona, isso quer dizer que essa pirâmide pequenininha aqui de cima, ela tem um volume de 8/27 do volume da grandona. Se o volume é 8/27 do volume da grandona, a massa da pequenininha também vai ser 8/27 da massa total da pirâmide grandona, que ele deu, que é 675. Enxerga isso? Né? Então, se eu tenho o dobro do volume, vai pesar o dobro. Né? A massa vai ser o dobro. Se eu tiver 3 vezes o volume, a massa vai ser 3 vezes maior também, porque a massa e o volume são proporcionais. Então, eu posso dizer que a massa da pirâmide pequenininha vai ser 8/27 da massa da grandona, que é 675. A massa da pequenininha vai ser, deixa eu fazer na calculadora aqui, 675 vezes 8
dividido por 27. Isso vai dar exatamente 200. 200 gramas vai ser a massa da pirâmide pequenininha. 200 gramas é o que estava na letra A, certo? Então, nada de muito complicado se você souber semelhança de sólidos. O mais importante é isso aqui, ó. Quando você faz, altura está para altura, assim como volume está para volume, pense nas unidades e iguale essas unidades, e aí você vai ter uma relação entre os volumes. Sabendo a relação entre os volumes, você sabe a relação entre as massas, certo? Beleza? Vamos para a questão número 8. Essa questão número 8 é talvez a mais difícil da prova da Federal, porque envolve conhecimento e você tentar achar uma saída para conseguir achar a solução dessa questão. Deixa eu te mostrar. Calcule o seno do maior ângulo de um triângulo cujos lados medem 4, 6 e 8. Lembrando que esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo, né? Porque 8 ao quadrado não é a mesma coisa que 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você fizer Pitágoras aqui, dá errado. Então, a gente vai desenhar um triângulo, que é um triângulo qualquer, é um triângulo escaleno. Esse triângulo é mais ou menos, né? Não quero fazer muito parecendo aqui um triângulo retângulo. Então, ele seria um triângulo mais ou menos assim, ó. Você tem 8 aqui, aqui você tem 6 e aqui você tem 4. Então, 8, 6 e 4, 4, 6 e 8 metros. Ele quer saber o seno do maior ângulo desse triângulo. Bom, o maior ângulo obrigatoriamente está oposto ao maior lado. O maior lado é 8. Então, ele quer saber o seno do ângulo alfa. Seno de alfa, quanto é que vale? Bom, aqui, gente, tem uma saída que eu gostaria que você soubesse fazer quando você precisa, primeiro, achar área de um triângulo com os 3 lados conhecidos. A primeira coisa que você pode fazer é achar a área desse triângulo. Por quê? Porque a área desse triângulo, eu posso usar esse método que eu vou mostrar para você, e você pode usar também o seguinte: a área do triângulo pode ser dada por lado vezes lado, né? Então vamos dizer assim, A vezes B, vezes o seno do ângulo formado por esses 2 lados, que é, nesse caso, o ângulo alfa, certo? Seno de alfa, dividido por 2. Agora veja o seguinte, vamos chamar esse aqui de A, né? Esse aqui de B e esse aqui de C. Tá? Então, o seno do ângulo C é o seno do ângulo alfa. A área de um triângulo pode ser calculada assim: lado vezes o seno do ângulo formado por esses 2 lados, dividido por 2. Se eu conseguir descobrir esta área de outra forma, de alguma outra forma de um triângulo de 4, 6 e 8, eu conseguir descobrir essa área, eu tenho A, tenho B e eu vou conseguir achar o seno do ângulo alfa. Enxerga isso? Então, o que a gente vai ter que achar é a área do triângulo com lados 8, 6 e 4. E aí é que entra a área por Heron. A área por Heron diz o seguinte, é uma maneira de você calcular a área de um triângulo qualquer quando você conhece os 3 lados. A área por Heron é uma fórmula que parece meio complicada, mas não é complicada para você guardar, tá? A área vai ser raiz quadrada de P menos A, P menos B e P menos C. Professor, nunca ouvi falar nessa área. Então você está perdendo uma parte muito importante da tua preparação. Isso daqui é a área por Heron. É uma coisa que te salva quando você não consegue fazer a área de outras formas. P é o semiperímetro, é a metade do perímetro, é a soma dos lados, que é o perímetro, dividido por 2, é metade do perímetro. Então o P, nesse caso, vai ser a soma dos lados, que é 8 mais 6 mais 4, tanto faz a ordem, né? Dividido por 2. A metade da soma dos lados. 8 mais 6, 14, mais 4 dá 18, por 2 dá 9. E olha como fica rápido, então, para você calcular esta área por Heron. Olha só, você vai fazer o semiperímetro, que é 9, multiplica por 9 menos cada lado. 9 menos 4, 9 menos 6 e 9 menos 8. Enxerga isso? Então, olha só, você vai fazer a área por Heron, fórmula de Heron para calcular a área, vai ser raiz quadrada de semiperímetro, que multiplica esse semiperímetro, que é 9, menos um lado, 9 menos o outro, 9 menos o terceiro lado. É basicamente isso. 9 vezes 9 menos 4, que é 5, 9 menos 6, que é 3, 9 menos 8, que é 1. E aí, fechou. Você vai conseguir achar essa área. Essa área vai ser 9 vezes 5 vezes 3. Eu posso tirar esse 9 de dentro da raiz, né? Esse 9 saindo da raiz fica 3. 5 e 3 não conseguem sair, porque eles não estão ao quadrado. Então vai ficar raiz de 15. 3 raiz de 15 é a área. Bom, mas se eu tenho essa, eu chamei S de superfície, né? A área, a mesma coisa, né? Então esta área aqui vai ser 3 raiz de 15. Área é igual a AB seno C sobre 2. Então, A, que é o primeiro lado, 6,
B, que é 4, que é o segundo lado, seno do ângulo alfa, que é justamente o que a gente quer descobrir, dividido por 2. Percebe? Se eu tenho o valor dessa área e tenho A e B, eu consigo achar o seno de qualquer ângulo. Então vamos lá. Esse 4 com esse 2 simplifica, fica 2. Aqui esse 3 com esse 6 simplifica, também fica 2. E a gente pode passar o 2 vezes 2, que é 4, dividindo, vai ficar a raiz de 15 sobre 4. E essa vai ser a resposta do seno do ângulo alfa, que é o maior ângulo desse triângulo, porque ele é o oposto ao maior lado do triângulo. Raiz de 15 sobre 4 estava na letra A, certo? Então veja só, apesar de ser um problema difícil de você imaginar qual vai ser a solução, eu quero que você saiba fazer, mesmo na Federal de 2025, 2026, 2027, aquilo que apareceu lá na Federal de 2005. A área de um triângulo pode ser dado por lado vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados, dividido por 2. E também quero que você conheça e saiba aplicar a fórmula de Heron. Raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos cada um dos 3 lados. Saiba isso, porque esse ou esse podem te salvar num exercício mais difícil da Federal, tá bom? Vamos para a questão número 9, tá quase terminando lá. Essa questão número 9 diz o seguinte: os dados da filial de uma empresa da cidade A são transmitidos para a matriz na cidade C, passando por uma estação intermediária B. Então, de A, eles passam por B e depois esses dados são transmitidos para C, que recebe os dados de A e os transmite para C. Então, as informações são codificadas utilizando-se apenas os dígitos 0 e 1 e são transmitidas dígito a dígito, né? Então, 0, 1, 0, 0, 1 e assim por diante. Sabendo que há uma probabilidade de 0,1%, 0,1%, né, dividido por 100, a probabilidade é de 0,1 sobre 100, ou podemos colocar assim, ó, se a gente multiplicar por 10 aqui e multiplicar por 10 aqui, a gente vai ter 1 sobre 1000. Então quer dizer que a probabilidade é de 1 para 1000 de ocorrência de erros em cada transmissão, tanto de A para B quanto de B para C. 1 a cada 1000 dígitos, né, é transmitido errado, vamos dizer assim. Qual é a probabilidade de C receber o dígito 0? Então, C vai ter que receber o dígito 0 quando A envia esse mesmo dígito, o dígito 0. Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Ou aqui você transmite o 0, chega 0 mesmo no B, então não tem erro nessa transmissão de A para B, e também não tem erro na transmissão de B para C. Aí vai ficar 0, 0 e 0. Ou eu posso transmitir o dígito 0 e ocorrer um erro aqui e chegar ao dígito 1. Mas, por coincidência, ocorre um novo erro e chega o dígito 0 no C também. Enxerga isso? Então, você pode ter acerto na transmissão de A para B e acerto na transmissão de B para C. Ou interessa também quando você tem um erro, só 2 R's, né? Erro e outro erro que corrige o erro do outro. Então, acerto e acerto ou erro e erro. Essa vai ser as duas possibilidades do C receber um 0 quando A envia esse dígito 0, né? Ou acerta e acerta, ou erra e erra, certo? Então vamos lá, vamos ver qual é a probabilidade que a gente vai ter. A probabilidade de acertar e acertar, então acerto e acerto. Vamos lá. A probabilidade de acertar, se é 1 em 1000, a probabilidade de erro, né? Então a probabilidade de acerto é 999 em 1000. Concorda? A probabilidade de acertar o primeiro e acertar o segundo, 999 em 1000. Muito bem, isso aqui é a probabilidade de acertar e acertar de novo. Ou, né? Então, ou a probabilidade de erro e erro. Qual é a probabilidade de errar e errar de novo? Então, erro é 1 em 1000 e a probabilidade de errar de novo, 1 em 1000. E aí você vai fazer o cálculo da probabilidade. 999 vezes 999, deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho, isso aí vai dar 998001, dividido por 1 milhão, né? Mas esse aqui é 1 em 1 milhão. Aqui tem mais um 0, aqui já está certo. Agora veja, quando você tem a soma de tudo sobre 1 milhão, né? 1 milhão, isso. Tudo sobre 1 milhão, divide por 1 milhão, vai ficar esse número mesmo, então é 998.001 mais 1, é só somar os numeradores. Vai ficar 998.002,
certo? E aí, quando você divide isso por 1 milhão, é só voltar 6 casas. Isso é 0,998002. Mas ele quer em porcentagem, né? Então eu vou multiplicar por 100 aqui para achar em porcentagem. Isso dá 99, ó, 2 casas, a vírgula para a direita, 0,8002%. Quando eu multiplico por 100, né, eu vou ter em porcentagem 99,8 aproximadamente por cento. 99,8002. Ele quis com todas as casas decimais, letra A, certo? Vamos dar uma olhada na última? O que você achou dessa questão? Me diga nos comentários se você achou fácil ou achou difícil a questão de probabilidade da Federal de 2005, lá 20 anos para trás. E essa última questão da prova de 2005 é bem interessante. Olha só. Suponha que duas partículas P e Q se movem no plano cartesiano, de modo que em cada instante t é o tempo, né? A partícula P está no ponto 2t, 3 menos t. Então, se eu quiser, por exemplo, saber no instante zero, se a gente colocar aqui um eixo x e aqui um eixo y, tá? Onde está a partícula no instante zero? 2 vezes 0 é 0. 3 menos 0 é 3. Então, ele está no ponto 0 e 3. 0 e 3. Está aqui a partícula inicialmente, a partícula P, está nesse ponto aqui que é o mais 3, certo? Jogando t igual a 0, x vale 0. Jogando t igual a 0, o y vale 3. Então, a partícula P sai daqui. Mas em cada tempo ela vai se movendo, certo? Então, para t igual a 1, eu vou ter uma outra posição da partícula. Para t igual a 2, uma outra posição da partícula. E assim por diante. Posso calcular. Isso aqui vai dar uma reta, né? Então, você vai ter essa partícula se movendo ao longo do tempo. E a partícula que ele falou está no ponto 4t e 3t menos 2. Onde é que essa partícula está no instante zero? 4 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, menos 2, vai ficar aqui aproximadamente, a partícula Q sai desse ponto, menos 2 no eixo Y, porque o x vale 0 também. Então, elas vão andar por aí, né? Vamos ver no instante t igual a 1, só para enxergar qual é a posição dessas partículas? Por exemplo, no instante t igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, 3 menos 1, então é 2 e 2, a partícula P vai estar aproximadamente aqui, ela vai se mover nessa reta, certo? E aqui, para t igual a 1, vai ficar 4 e 3 vezes 1, dá 3 menos 2 dá 1, 4 e 1. Então ela vai ficar mais ou menos aqui no ponto 4 e 1. Ela vai se mover nesta direção aqui e a outra partícula vai se mover nesta direção aproximadamente. Não necessariamente elas vão se chocar, porque elas teriam que estar no mesmo instante de tempo, no mesmo ponto. Esse ponto aqui teria que acontecer no mesmo tempo para as duas partículas. Não sei se isso vai acontecer, vamos ver. As partículas colidem uma com a outra no instante t igual a 5/4. Peraí, para elas colidirem, elas têm que estar no mesmo tempo, no mesmo lugar, em x e em y. Não adianta, num determinado tempo, essa partícula estar aqui, por exemplo, mas a outra partícula estar aqui. Certo? Então essa partícula está vindo para cá, essa partícula está vindo para lá, no mesmo tempo elas podem estar em posições diferentes e não se chocarem. Então vamos lá, quando é que elas se chocam? Quando x de P é igual a x de Q e ao mesmo tempo o y do P tem que ser igual ao y do Q, certo? No mesmo instante. Bom, 2t, que é o x do P, tem que ser igual a 4t. Isso só acontece quando t é igual a 0, concorda comigo? 2t menos 4t fica menos 2t, igual a 0, t igual a 0 sobre menos 2, que é 0. Isso quer dizer que o x delas é igual para tempo 0. Mas a gente sabe que no tempo 0 elas estão afastadas. Aqui está no 3, aqui está no menos 2, né? Então, se eu igualar aqui, ó, 3 menos t, o y de uma com o y da outra, é 3t menos 2. Então, eu jogo para cá, vai ficar menos t menos 3t igual a menos 2 menos 3. Vai ficar menos 4t igual a menos 5. T igual a, multiplica por menos 1 e passa o 4 dividindo, vai ficar 5 sobre 4. Peraí, então não é no mesmo instante que elas têm x igual e y igual. O x é igual no tempo 0, o y é igual no tempo 5/4. Então, como esses são diferentes e eu tenho que ter o mesmo tempo, o x igual ao x e o y igual ao y, para que elas colidam, para que elas fiquem no mesmo lugar, no instante 5/4 elas não estão colidindo não, porque o y é igual, mas o x delas é diferente. Então, a gente pode dizer que elas não colidem, certo? Não colidem em instante nenhum. Teria que ser o mesmo tempo aqui para x igual a x e y igual a y. Portanto, a primeira é falsa. Ambas as partículas passam pelo ponto 4 e 1. Será que elas passam pelo ponto 4 e 1? Vamos ver. Quando 2t, né, essa partícula aqui,
Quando é que este x aqui, ó, é igual a 4? Vamos ver. Quando que esse x é igual a 4? 2t é igual a 4 quando o tempo é igual a 2. Então, no instante 2, esta partícula tem x igual a 4. Nesse instante 2, qual é o y dela? O y vai ser 3 menos t, 3 menos 2, que vai ser 1. Então, aqui eu estou pensando no x e aqui eu estou pensando no y, né? O x é igual a 4 quando o y é igual a 1. Ela passa pelo ponto 4 e 1 no instante 2. No instante 2, essa daqui fica 2 vezes 2, 4, esse aqui fica 3 menos 2 dá 1. Passa pelo ponto 4 e 1, verdadeiro. Mas ele falou que ambas as partículas passam pelo ponto 4 e 1. Vamos fazer a mesma coisa para a partícula Q. Quando é que este x aqui vale 4? Quando é que 4t é igual a 4 no instante 1? Então, no instante 1, o x dessa partícula é 4. No instante 1, qual é o y dessa partícula? É 3t menos 2. No instante 1, então, fica 3 vezes 1 menos 2. Qual é o y da partícula? 3 menos 2 dá 1. Opa, então o y da partícula é 1 mesmo, né? Esse valor aqui do y é 1 quando o tempo vale 1. Portanto, ela passa pelo ponto 4 no tempo 1, né? 4 vezes 1 dá 4, e o y dela vai ser 3 vezes 1, 3 menos 2 dá 1. Ela passa pelo ponto 4 e 1, sim. Então, ambas as partículas passam, não no mesmo tempo. Esse aqui passa no tempo igual a 2, esse aqui passa no tempo igual a 1. Mas ambas as partículas passam por esse ponto 4 e 1. Sim, em tempos diferentes, mas passam. No instante t igual a 1, a distância entre as partículas é raiz de 5. Espera aí, agora nós vamos ver o seguinte, ó. No instante t igual a 1, qual é a posição da partícula P? A partícula P vai ficar 2 vezes 1, 2, e 3 menos 1, que é o tempo, né? 3 menos 1, 2. Então a partícula P está no 2 e 2, e no tempo igual a 1, a partícula Q vai estar no 4 vezes 1, que é 4, e 3 vezes 1, 3 menos 2 dá 1. Então elas estão nesses dois pontos, 2 e 2, 4 e 1. A distância entre elas é a distância entre dois pontos, 2 e 2, 4 e 1. Como é que a gente faz a distância entre dois pontos? Diferença dos x ao quadrado, 2 menos 4 ao quadrado, somado com a diferença dos y, 2 menos 1 ao quadrado, e tira a raiz quadrada, né? Então, distância em geometria analítica vai ficar raiz quadrada de 2 menos 4 é menos 2 ao quadrado é 4, somado com 2 menos 1, que é 1, ao quadrado é 1. Isso vai dar raiz quadrada de 4 mais 1, que é a raiz de 5. E aí você tem a distância entre essas duas partículas. No tempo 1, a partícula 1 está nessa posição, a 2 está nessa posição, e a distância entre elas, calculada por analítica, é raiz de 5, portanto, verdadeira. Então, apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. É a resposta da letra A, certo? Muito bem, e aí, o que você achou dessa prova da Federal de 20 anos atrás, de 2005? Você achou que é muito mais difícil ou muito mais fácil, ou praticamente a mesma coisa em relação à Federal de 2025, 2024, 2023, essas mais recentes que a gente tem? O que você achou dessa prova? Me diga nos comentários se você acha que aquele cara que fala, nossa, o vestibular era muito mais complicado antes, o vestibular era muito mais difícil. Você que resolveu as provas anteriores de 2025, 2024, 2023, compare para mim com essa prova de 2005 e veja se há 20 anos atrás a prova era mais fácil ou mais difícil. Deixa nos comentários que eu estou muito curioso para saber a tua opinião a respeito dessa prova da Federal de 20 anos atrás. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.